Abrir suas Bíblias e acompanhar. Mateus 5:1, do 1 ao 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os ímpios de coração, os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E eu tenho estudado esses versículos, irmãos, há muito tempo. Desde quando eu me converti, eu gosto muito, mas muito mesmo. Eu fazia instituto bíblico e estes versículos aqui eram versículos que a gente tinha que decorar. Então eu tenho esses versículos assim na minha mente e a gente ficava meditando muito sobre esses versículos. E um dia o Senhor falou comigo que aqui fala: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu falei: Senhor, mas como assim? Aí Deus falou para mim o seguinte, que o reino dos céus, ele tem dono. Ele não é para qualquer um, não é um sem terra que vai chegando e vai tomando posse do seu lugar. Em primeiro lugar, nós temos que passar pela humildade. Nós precisamos aprender a ser humildes. E se você for humilde aqui, eu acredito que Jesus colocou a humildade aqui em primeiro lugar, nesse segundo versículo aqui, porque no terceiro versículo, porque é a humildade que traz esse resto. É através da humildade que nós vamos chorar pelas almas, é através da humildade que nós vamos chorar pelas nossas famílias, pelos que estão lá fora. Às vezes a gente chora para não ter que magoar alguém, ou para não ter que falar alguma coisa para alguém. Às vezes a gente guarda dentro da gente, mas para isso nós precisamos ser humildes, senão a gente não é assim. E aqui também fala aqui no versículo 5, bem-aventurados os mansos. Os mansos também, irmãos. Para a gente ser manso, a gente primeiro tem que ser humilde. Porque senão a mansidão fica longe da gente, mas muito longe. E aqui depois fala assim, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Quem não é humilde, irmãos, não tem misericórdia de ninguém. Quem não é humilde, vê um ali passando fome, passando necessidade, e ele sai, do jeito que ele entrou, ele passa e ele não está nem aí. E aqui mais no versículo fala, bem-aventurados os limpos de coração. Quem não é humilde não quer ter um coração limpo, irmão. Para ter um coração limpo, a gente tem que chegar diante do Senhor. A gente tem que, às vezes, engolir muitas coisas também, porque o coração da gente, ele precisa ser limpo. Mas para isso, nós temos que ser humildes também. E mais na frente aqui também fala, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Só vai ser perseguido por causa da justiça os humildes, irmãos, que é o Senhor de verdade. Acredito que muitos que passarem aqui na tribulação, vai ser difícil demais, irmãos, ser perseguido por causa de Deus e não negar o nome do Senhor. Porque antes, enquanto a gente podia ter Jesus livremente, não teve, imagina sendo perseguido. Vai ser muito difícil. E aqui eu acredito que Jesus estava ensinando tudo isso aqui, porque isso aqui é o que vai acontecer quando Jesus voltar. Os que choram vão ser enxugadas suas lágrimas. Vai ter gente que são o povo de Deus, que eles vão alcançar a terra prometida, que é o reino dos céus. E então, assim, eu creio, irmãos, que esses versículos aqui fazem muito parte da nossa vida e que a gente deve realmente viver. Foi um ensinamento que Jesus chamou os discípulos dele e falou assim, vem aqui, vocês precisam aprender isso aqui. E eu acredito que nós precisamos aprender e viver tudo isso aqui.
Porque, como eu falei, o reino dos céus não é um lugar, irmãos, onde o sem-teto vai para lá e acampa. Não é. O reino dos céus é um lugar que tem dono. Aqui, o primeiro é que Jesus falou, bem-aventurado os humildes. Então, quem que é que vai herdar o reino dos céus? Quem que é dono do reino dos céus? Porque aqui Jesus já falou, o reino dos céus tem dono. É os humildes, irmãos. E se nós não passarmos por isso aqui, nós não vamos alcançar nada. E é esses versículos que eu gostaria de deixar para os irmãos refletirem durante os dias e que nós possamos realmente viver Mateus 5, de 1 a 12. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.